Olá, meu nome é Rodrigo e eu sou psicólogo e aqui no canal Psicompor a psicologia está a seu alcance. E no episódio de hoje do nosso canal nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ansiedade e para que você possa entender a ansiedade de uma vez por todas, como ela funciona, o que ela come, como ela sobrevive e como nós podemos combater a ansiedade. Mas antes, olha, se inscreva aí nas nossas redes sociais, né? Deixe seu comentário aí, aproveita, se inscreva no canal, tá? Para que você possa estar sempre antenado com as notícias aqui do canal Psicompor. Mas e aí, vamos lá? Afinal de contas, o que é essa tal de ansiedade? Primeira coisa que você precisa entender, a ansiedade é um sentimento comum de todo ser humano. A ansiedade é uma reação normal, saudável à emoção medo. E todos nós temos isso e na verdade nós precisamos ter. E para a gente poder entender melhor sobre a ansiedade, eu quero contar uma história sobre um personagem muito legal. Eu vou chamar ele de Uga Uga, tá bom? O Uga Uga, na época das cavernas, ele arrumou uma caverna e ele estava muito feliz da caverna dele. Ele já tinha feito o fogo ali dentro da caverna para se aquecer durante a noite. E uma certa noite, o Uga Uga ele escutou um barulho do lado de fora da caverna. E ao ouvir esse barulho, o Uga Uga despertou todos os seus sentidos, despertou todo o seu alarme, sabe por quê? Porque o Uga Uga ele ficou com medo. E na hora que o Uga Uga ficou com medo, olha, acredite, não foi fácil, sabe por quê? Porque naquela época o risco de morte era algo real, era uma questão de sobrevivência para o Uga Uga. O Uga Uga não sabia o que tinha do lado de fora da caverna quando ele escutou o barulho. Poderia ser um tigre dente de sabre, ou um mastodonte, ou qualquer outro animal, ou até mesmo outro ser humano doido para invadir a caverna que o Uga Uga tinha conquistado. E a ansiedade, diante desse medo natural que o Uga Uga sentiu, ela ligou todos os alarmes necessários. Então vamos pensar que alarmes foram esses? Primeiro alarme, olha, o Uga Uga ele ia ter ou que brigar, né, ou sair fugido, correndo dali. Então, olha, a primeira coisa que a ansiedade faz é fazer com que o nosso cérebro acione um comando de descarga de adrenalina para o corpo inteiro. Afinal de contas, o Uga Uga vai ter que precisar dos músculos inferiores e dos membros inferiores e dos membros superiores mais ativos. E a adrenalina vai fazer com que o raciocínio do Uga Uga também fique acelerado. E olha só, para que isso tudo aconteça, outras modificações biológicas teriam que ocorrer no corpo do Uga Uga. Rodrigo, mas que modificações são essas? Das mais diversas. O Uga Uga, por exemplo, ia pegar a sua lança e ele ia ter que enrijecer mais os seus músculos. Para isso, ele iria precisar de uma corrente sanguínea maior nos seus músculos. O coração do Uga Uga, então, começa a bater mais rápido, bombeando mais sangue para os músculos, ao mesmo tempo em que o Uga Uga começa a experimentar uma sensação assim meio de zonzeira, de tontura. E o cérebro do Uga Uga ia ter que ser mais reativo, por isso ele precisaria ser mais oxigenado. Com isso, olha, o coração batendo mais rápido, a respiração do Uga Uga passa a ficar mais ofegante, porque ele respirando de forma mais ofegante faz com que o oxigênio no sangue aumente, consequentemente a oxigenação cerebral também vai aumentar. E tudo isso é necessário, sabe para quê? Para a sobrevivência do Uga Uga. Então olha só, o mecanismo de ansiedade, resposta ao medo do som que o Uga Uga sentiu, era algo extremamente necessário. Mas aí vem a pergunta, nós ainda estamos no tempo das cavernas?
Porque hoje em dia, será mesmo necessário todo esse mecanismo de defesa? Existe uma ameaça real, como foi no tempo do Uga Uga? No tempo do Uga Uga, a ameaça era real. E hoje em dia, a gente tem várias situações em que também a ameaça é real e o medo é necessário e até a ansiedade é necessária. Porém, a ansiedade do Uga Uga tem uma característica que nós podemos transportar para os dias de hoje para exemplificar uma ansiedade que é normal, que é saudável. O Uga Uga, diante daquele medo, ele precisava reagir àquela ameaça. A ameaça, então, precisava de uma ação pontual. E a ansiedade era a mola propulsora para iniciar essa reação necessária. E hoje em dia? Hoje em dia, a gente pode pegar como uma ameaça uma prova. É verdade. Quando a gente vai fazer uma prova para um concurso público, por exemplo, essa prova ela pode ser encarada mentalmente por nós como uma ameaça, como um desafio. E aí, como que eu devo reagir diante disso? Eu vou ficar ansioso por causa de uma prova. Então, olha só, qual a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós sabemos que tem uma prova para ser realizada? Diante do medo da prova, nós temos que usar esse medo, essa ansiedade, como uma propulsão, como algo que vai nos incentivar a fazer o quê? Estudar. É isso mesmo. A ansiedade serve como um gatilho que vai despertar em nós aquela necessidade. Eu preciso me preparar para aquela prova. Eu preciso então usar esse medo ao meu favor. Então, o medo que nos dias de hoje da prova é algo até real, vamos ser sinceros, ele pode ser substituído por uma preparação, gaguejei aqui, né? Mas vamos lá, por uma preparação melhor para executar aquela prova. Então, olha, uma ansiedade saudável vai pegar o medo no seu aspecto mais saudável e transformar ele num fator de proteção para que nós possamos nos preparar para os desafios da vida. E agora, quando então a ansiedade se torna maligna? Maligna eu não gosto muito desse termo não. Vamos usar o termo doentia ou patológica. Então, quando a ansiedade se torna uma preocupação, a ansiedade vai se tornar uma preocupação quando nós, diante de um estímulo externo de medo, ao acionar a ansiedade, nós paralisarmos. Eu estou sendo meio generalista, mas toda reação doentia da ansiedade vai nos paralisar de alguma forma. Diante de uma ansiedade patológica, nosso cérebro ele vai ficar paralisado e sem reação diante das coisas. Vou dar um exemplo para você. É quando nós vamos ter uma prova muito importante ou algo muito importante e nós não conseguimos estudar. A gente sabe que precisa estudar, sabe a matéria que tem que estudar, mas toda vez que a gente senta para começar a estudar, nós começamos a viajar nos pensamentos e normalmente pensamentos totalmente paralisantes. São pensamentos do tipo assim, olha, eu não vou dar conta, eu vou muito mal na prova, eu não estudei o suficiente, eu sou burro, eu não consigo, e esses pensamentos inundam as nossas cabeças e aí a gente fica paralisado diante da situação. E é claro que eu estou usando a prova como um exemplo, porque pode ser a coisa mais boba, mais sutil que a gente possa imaginar, porque o nosso cérebro ele pega aquele estímulo, aquela situação e encara como se fosse um medo real. E aí, quando esse medo falso criado pelo nosso cérebro inunda a nossa mente, qual a maneira então, Rodrigo, que eu posso combater isso? Porque é nessa hora que nós temos as tão famosas crises de ansiedade. Que crises são essas? São as coisas do corpo reagindo como se o medo fosse uma ameaça à nossa sobrevivência real. Lembra lá do Uga Uga? Então, olha, como os sintomas mais comuns da ansiedade:
taquicardia. Lembra lá do Uga Uga, no exemplo lá no início do vídeo? Se não lembra, volta lá no início para pegar a explicação de novo do Uga Uga, tá bom? Então olha só, o coração dispara com a tentativa de bombear mais sangue para as extremidades, membros inferiores e superiores. A respiração fica mais ofegante, descarga de adrenalina no corpo, isso vai gerar sudorese nas mãos, aquela sensação de nó na garganta, sabe? Isso vai fazer com que a gente fique paralisado no meio de uma crise de ansiedade. E aí, como que eu devo reagir diante disso? Então, olha, segura aí que vão vir algumas dicas muito legais para a gente reagir diante disso. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, nenhuma dessas dicas é mágica. É verdade, são dicas que nós devemos praticar para acostumarmos a lidar com a ansiedade. Sabe por quê? Não tem como, e é errado quem fala que nós temos que desligar a ansiedade. A ansiedade, ela deve ser controlada, nós devemos aprender a lidar com a ansiedade. E aí é outra história. E aí, preparado para o que? As 3 dicas? Vamos lá, dica número 1, um exercício de respiração. É isso mesmo. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Mas se liga e olha, qual a técnica mais assertiva, qual a mais correta, tá bom? Você puxa o ar pelo nariz e mentalmente você vai contar até 4. Então olha, puxando o ar, 1, 2, 3, 4. Logo em seguida, você segura o ar, prende o ar, também contando até 4 mentalmente. Então olha, contando até 4 e prende o ar contando 1, 2, 3, 4. E aí você começa a soltar o ar pela boca, sabe? Fazendo biquinho mesmo, assim, ó. Soltando o ar pela boca, contando até 8 mentalmente. Então você vai soltar o ar de forma mais lenta, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, olha só, logo em seguida, você repete a sequência 4, 4, 8. Preparado? Então vamos lá, olha. Sente de forma ereta e encha o pulmão de ar seguindo a contagem. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E agora soltando pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você repete essa sequência de 4 a 5 vezes. Isso vai fazer com que a sua ansiedade diminua e as crises também diminuam. Segunda dica para você é o exercício que nós vamos chamar do aqui e agora. Acione os seus 5 sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. Isso mesmo. Concentre-se nas coisas que estão ao seu redor. Onde que eu estou? O que eu estou ouvindo? O que eu estou tocando? O que eu estou sentindo? Qual cheiro eu estou sentindo? O que eu estou vendo? Qual sabor eu estou sentindo? Foque nos 5 sentidos. Isso serve como uma catapulta, isso mesmo, que te traz uma âncora, que te traz imediatamente para o tempo presente, para o aqui e agora. E olha só que legal, juntando as 2 técnicas, você vai ter uma eficácia maior nesse controle das crises de ansiedade. E aí, pronto? Pronta para a terceira e última dica? E a terceira e última dica é: faça terapia, procure ajuda profissional, para que você possa entender por quê, de onde veio, o que come, como vive a tal ansiedade. Porque você entendendo de onde veio a sua ansiedade vai facilitar o seu processo de aprender, junto com o seu psicólogo ou psicóloga, a dominar, a lidar com a sua própria ansiedade. Porque terapia, olha, é coisa séria.
Coloca aí nos comentários o que você achou do nosso vídeo, visite os demais vídeos no nosso canal, acione o sininho aí no YouTube para vocês ficar sempre conectado e conectada com as novidades do canal Psicompor. E eu tô te esperando. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais leve e saudável.